ornamentais, o qual comecei a reproduzir os híbridos e pelo maior conhecimento decidi ir até a Amazónia para conhecer no seu estado selvagem e acabei por ficar por lá e abrir uma empresa de exportação chamada Santarém Discos, exatamente nessa cidade de Santarém, do estado do Pará. E hoje estou aqui um pouco para falar dessa minha experiência e dessa minha atividade que ainda se mantém hoje em dia. Eu cheguei há 15 dias, vai fazer amanhã, da Amazónia, de Santarém do Pará. E tenho aqui uma apresentação para fazer exatamente toda a minha vida, de o que é que se passa lá, assim, muito resumidamente, e a posteriori, depois de fazer essa apresentação daquilo que é o meu dia-a-dia na Amazónia, falar um pouco sobre o futuro da reprodução de peixes ornamentais, onde se insere, obviamente, na aquacultura e tentar que muitos de vocês percebam que é possível, com o vosso conhecimento, reproduzir peixes ornamentais e deles até propriamente fazer negócio, não é? Que é ser sempre também um objetivo, não é? Nós estudamos que é para depois ganharmos dinheiro, esse é sempre o objetivo número um, não é? Posso começar com a apresentação? Com certeza, sim, sim, sim. Ok, então vamos lá. Fala que é seu. Eu vou parando e vou falando aqui um pouco sobre alguns temas. A aquacultura, o futuro dos peixes ornamentais é o tema. E aqui falar um pouco da Amazónia. Esta é a viagem que sempre faço entre Lisboa e o estado do Pará. Aqui, esta linha, a laranja, é habitualmente o percurso que nós fazemos e as comunidades que mais visitamos. Todo este percurso, obviamente, que é feito num barco, o qual eu comprei há uns anos atrás, porque, como eu vou explicar um bocadinho mais à frente, não existe logística na Amazónia, não é? E então eu tive que criar a minha própria logística e investir nesta própria logística com barcos e carros para poder exercer a minha profissão e a minha atividade. Aqui estão a ver uma imagem feita de drone, este é o barco que eu estava a falar, e muitos não sabem, ou sabem pelas notícias que vão aparecendo na televisão, mas os últimos 2 anos têm sido das maiores secas de sempre. Este ano está a bater o recorde do ano passado. Ou seja, não há água, não há vida, esta é a realidade, e estamos, pelo menos as zonas ribeirinhas essas comunidades e as pessoas que lá vivem estão a passar por momentos extremamente difíceis porque vivem do peixe para seu alimento e não têm água, secou tudo praticamente. Isto é só uma imagem de um jacarezinho. Ora bem, vou falar aqui da logística e da seleção dos peixes, como é que é feita. Este é o tal barco, que chama-se também Santarém Discos. E isto aqui começa uma das viagens deste ano, ou seja, para ir atrás desses peixes para os selecionar, porque eu acabo por selecionar um a um, começámos aqui em Santarém, vou só aqui puxar para trás, começámos aqui em Santarém a nossa viagem de carro. Aqui dentro deste azul, que é uma lona, vão várias caixas de peixe e sacos e oxigênio, que está aqui também em cima a botija de oxigênio, e é feito através de um ferry boat, porque já nesta altura é impossível navegar. Então a única forma de ir atrás de peixe ou de ir selecionar peixe é fazer este caminho. Primeiro de ferry boat, depois chegamos, apanhamos o carro, leva-nos até à comunidade, que leva cerca de 6 a 7 horas, e depois fazemos este percurso num barco pequenino. Aqui já estou eu e um amigo francês a fazer a seleção de peixes. Os peixes são guardados, está aqui um pescador no meio, mas está uma caixa por trás de madeira,
e esta caixa que está aqui é onde os peixes ficam armazenados num período que varia entre uma semana a 3, nunca mais do que 4 semanas, senão os peixes começam a emagrecer. O que é que acontece? De todos os peixes que o pescador coletou, e imagino que cada caixa destas leva cerca de 200 peixes, nós habitualmente, ou eu habitualmente, escolho 10%, não mais, às vezes até menos. Já chegou a casos do pescador ter 600 peixes e eu trazer 20, porque eram os 20 melhores. Ou seja, há critérios para, para a compra desses peixes e ficar com esses peixes. Aqui são dois amigos que estavam comigo, um argentino e um espanhol, que neste dia me estavam a ajudar um pouco neste trabalho. É porque explico também porque é que estavam aqui todos eles. Isto é assim, eu também organizo expedições para aquelas pessoas que têm o desejo e o sonho de ir à Amazónia, e elas acompanham durante 7 dias o meu dia a dia. Geralmente são pessoas que gostam destes peixes e que são hobbyistas que têm estes peixes em casa e que vêm de vários lados do mundo. Aqui temos um argentino careca como eu e temos um de chapéu, um francês, um skydiver que voa com aqueles fatos lá de cima das montanhas e que é um apaixonado por discos e vem-me dar aqui, vem uns dias antes da expedição para dar uma ajuda. Aqui já são os peixes dentro da empresa em Santarém. Os peixes chegaram praticamente passado 24 horas. Ficam armazenados e mantidos cerca de 2 a 3 meses, porque eu começo essa quarentena que é obrigatória e que faz a diferença, sem dúvida, em relação aos meus concorrentes. Faço essa quarentena de 2 a 3 meses, primeiro na Amazónia e depois, quando chegam a Portugal, volto novamente a fazer 2 a 3 meses de quarentena. Isto são eles a pedir comida, porque estes peixes, quando já não são mais selvagens, digamos, aqui já estão quase domesticados, já vêm comer à mão. Habitualmente comem as rações, que neste caso é uma ração que eu dou sempre da marca Tropical. Aqui é a empresa em Santarém, a fachada da empresa. Estas imagens faz amanhã 15 dias. Já os peixes estão em Portugal, fizeram uma longa viagem de 58 horas devido às conexões. Isto é a nossa empresa em Portugal, em São Pedro de Estoril. Os peixes tinham acabado de chegar, estavam a ser adaptados. É importante dizer que esta adaptação dos peixes é algo que requer algum conhecimento, porque estes peixes vivem num pH que anda entre os 5,5 e 6,5 e eu tenho que os manter aqui o mais possível da química da água amazónica. Aqui estamos a ver já uma imagem que é importante eu explicar, obviamente. É assim, nas últimas viagens eu tenho tido uma ajuda imprescindível, que tenho aprendido muito, com um espanhol chamado Héctor Gutiérrez, que tem participado nessas expedições e levando o seu microscópio de trabalho, um grande microscópio já, durante as expedições nós vamos capturando alguns peixes e vamos sacrificando para ver exatamente o que é que eles trazem por dentro em termos parasitários. Bacteriano não, porque é muito mais complexo, como podem imaginar. Mas em termos parasitários, eu tenho tido, obviamente, cada vez mais conhecimento, isto é o bom desta vida dedicada aos peixes. Há 40 anos que faço isto e há 40 anos que todos os dias aprendo. Com o Héctor Gutiérrez a fazer isto dentro do barco e para as pessoas que vão na expedição, tem sido uma aprendizagem ainda muito maior, porque conseguimos perceber que tipo de parasitas é que os peixes trazem, o ciclo de vida dos parasitas e como combater os parasitas e todo o processo
que leva para tentar extinguir o máximo possível parasitas destes peixes, para depois os poder comercializar, obviamente. Isto é o último grupo que eu tive, australianos, americano, um norueguês, um espanhol, um húngaro, um suíço, um brasileiro e um argentino. Estava aqui quase todos os continentes representados, só não estava o asiático. Aqui está o Héctor Gutierrez, exatamente, pronto, a sacrificar mais um peixe. Isto faz parte pronto, piranhas, é aquilo coisa que não falta. As pessoas têm a oportunidade, obviamente, para mergulharem. Isto é em casa de um pescador, numa comunidade chamada Iripixi. Ou seja, as pessoas que vão nesta viagem têm a oportunidade de ganhar um maior conhecimento sobre os peixes e, ao mesmo tempo, entrar dentro das comunidades que, de outra forma, seria totalmente impossível. E faço isto, pronto, há 19 anos na Amazónia e faço isto nos últimos 12 anos, faço sempre 3 expedições por ano. Vou falar agora aqui um pouco da empresa em Portugal. Isto são os tais Cipodion ocafaciatos. Estes são os peixes selecionados por mim. Estes já estão com esta cor, completamente diferente da anterior, porque estão mantidos aqui na empresa ao longo de 6 a 9 meses e só depois de 6 a 9 meses é que eu os começo a comercializar. Isto é a empresa aqui em Portugal. Convido qualquer um que esteja aqui presente e aqueles que não estejam presentes a visitar-nos. É uma empresa online, vendemos só online, temos os peixes todos. Temos uma forma de trabalhar completamente diferente do que existe no mundo, ou seja, nós vendemos peixe a peixe, cada um tem a sua fotografia, alguns têm vídeos, e as pessoas compram através de um site online, e nós mandamos pela UPS, passado 24 horas está em casa do cliente, exatamente o peixe que o cliente desejava ter no aquário. Ou seja, habitualmente vende-se por uma lista de preços. Nós vendemos peixe a peixe, como podem imaginar, requer um imenso trabalho e organização, porque estamos a falar quase de um estoque muitas vezes de 1.200 a 1.500 peixes, temos de ter 1.500 fotografias, às vezes 3 vezes e 4 vezes do mesmo peixe, para o cliente chegar lá e clicar e comprar e dizer exatamente isto que eu quero e é exatamente isto que ele recebe passado 24 horas em sua casa. Estes são os peixes que chegaram faz amanhã 15 dias, já estão a ficar com cor, porque a cor destes peixes leva cerca de 6 meses a ser constituída. Eles, pelo stress que sofrem, a sua cor na natureza nunca é igual à cor que está aqui. A alimentação tem um fator bastante elevado e aqui vivem sem esse tal stress de predadores. Ou seja, eles aqui dentro do aquário tornam-se, como eu disse há pouco, domesticados porque vêm comer à mão e começam, as cores começam-se a salientar dia após dia e muitas vezes leva mais de um ano para eles terem a sua real cor que não encontramos na natureza, porque quando mergulhamos os peixes são completamente ou amarelos ou cinzentos. Esta cor ganham passado estes meses todos, porquê? Por causa da alimentação e por causa, obviamente, de viverem sem qualquer tipo de stress, porque são peixes extremamente estressados. Estes peixes têm algo pronto, único, que são peixes, tal como os uarus, que quando reproduzem, os alevinhos agarram-se ao muco dos pais, ou seja, são quase como mamíferos. Isto é o espaço que eu realizei e que tenho aqui na empresa. O que podem ver são vários casais. Como podem imaginar, os melhores peixes que eu encontro são os melhores peixes que eu tento reproduzir. Eu acho que pronto, ninguém faz isto no mundo, porque não há ninguém que tenha uma empresa na Amazónia e outra na Europa, ou na Ásia, ou na América Latina. E o que acontece é que os melhores exemplares eu não os vendo
e tento-os reproduzir e reproduzo-os nestes cubinhos que são muito pequenos, estamos a falar de cubos de 50 por 50 por 50, simplesmente com um cone, onde eles depositam os ovos e, obviamente, que estes são os melhores exemplares que eu encontro ao longo das épocas que vou à Amazónia, e os melhores exemplares eu mantenho-os e tento formar casais e pronto, é um projeto que tem pano para mangas e eu vou explicar porquê nos próximos, nas próximas imagens. Aqui é a reprodução, estamos a ver aqui uma fêmea a colocar os ovos e o macho imediatamente, ele tem cerca de 3 a 4 segundos para passar por cima dos ovos e para os fertilizar. Eu, pessoalmente, o máximo que consegui foi ter 700 peixinhos nascidos só de um casal, mas varia entre 100 a 500, 700. Aqui, passado 48 horas, eles, as larvazinhas, os levinhos, agarram-se aos pais e, como estão a ver, eles estão-se a alimentar do tal muco que os pais produzem. São, como veem, são coisinhas muito, muito, muito pequeninas. E passado cerca de 4 a 5 dias começamos a alimentá-los com artémia. Artémia recém-includida. Neste caso aqui, colocamos a artémia em cima do tal cone onde eles nascem e eles vêm picar a tal artémia. Aqui já tem cerca de 8 a 10 dias. Depois de começarem a comer artémia, libertam-se dos pais e já começam a viver por eles próprios, sozinhos, já se alimentam sozinhos. Não convém cansar muito os pais, porque os pais começam a ficar com feridas deles estarem sempre a comer-lhes o muco que eles têm no corpo. E aqui já estão separados dos pais, com cerca de 15 dias, alimentando-se à base de artémia e de alimentos muito fininhos em pó. Alguns já com probióticos, tentamos fornecer o máximo de alimentos diferentes nesta fase. Aqui temos os peixinhos com 45 dias, já se começa a ver o quanto redondo eles começam a ficar, é portanto dizer que eles chamam-se discos, porque realmente têm a forma, ou pretende-se que eles sejam o mais redondos possíveis, têm uma forma arredondada como um CD, um disco. E nestes que contêm 45 dias nós começamos a comercializá-los e posso dizer que se nós tivéssemos 2 ou 3 ou 4 ou 5 mil peixes por mês, nós vendíamos 4 ou 5 mil peixes por mês, porque isto são F1s e poucos no mundo conseguem ou têm como objetivo reproduzir selvagens. Nós estamos a fazê-lo, isto não parece, é assim, obviamente que não é assim tudo tão fácil, não é? 1 mais 1 não é igual a 2 no caso dos peixes, como nós sabemos. Leva algum tempo para eles formarem casais, leva algum tempo para se habituarem às instalações, ao aquário, à própria química da água, que tentamos reproduzir uma química da água o mais idêntica àquela que eles nasceram no seu meio ambiente, onde os pHs, como há pouco disse, dependendo do rio, entram entre 5,5 e 6,5. A água, obviamente, tentamos que não tenha nitritos, nem nitratos, nem amónio, logicamente. E a temperatura, geralmente, anda à base dos 25, 26 graus. Aqui apresentei aqui uma imagem de outro peixe que tem um valor comercial bastante elevado, que são os áltons. Para terem uma ideia, estes peixes com os áltons aqui, provavelmente, não, atenção, isto não é uma reprodução minha, isto são imagens de um criador português, mas para terem uma ideia, estes peixes acabam por ser comercializados cada um por volta de 40 euros e os disquinhos pequeninos também, à volta dos 30 a 40 euros cada um, o que não deixa de ser sugestivo quando um casal pode pôr 700 ovos e nascerem 600 alvinhos. Se nós multiplicarmos por este valor, a quantia já justifica o trabalho que nós temos, ou que qualquer um pode ter em casa, a ter um aquário
para reproduzir e outro para a engorda. Eles estão aqui, a imagem é muito má, mas eles estão todos a comer a artémia com cerca de 48 horas de nascimento, porque ela começa a perder a sua a proteína que tem. Isto aqui foi uma reprodução bastante grande. Bom, agora, só falar aqui uma coisa que muitos não sabem, obviamente. Existe campeonatos dos tais simpósio alcafaceados, campeonatos em toda a Europa, nos Estados Unidos, onde eu também já participei. Nos últimos anos, nós temos ganho todos os prémios, graças a Deus, pronto. Os nossos clientes são eles que levam os peixes, nós não levamos os peixes a concurso. Não fazia sentido levarmos os peixes ao concurso quando vendemos peixes para os clientes participarem nos concursos. Por isso, quem leva os peixes são os clientes. E este campeonato foi em Paris, ganhamos o primeiro e terceiro lugar. E pronto, há quem leva os cães ou os gatos à competição de concursos que existem. Neste caso, também existe campeonatos de peixe. Que eu saiba, só existe mesmo dos discos. Bom, agora vamos ao tema o qual eu estou a fazer esta apresentação. Não existe em Portugal muitas pessoas a fazer reprodução de peixes ornamentais. Esta é a realidade. Existe noutros países muitas pessoas que vivem exatamente da reprodução e da aquacultura dos peixes ornamentais. Em Portugal, não. E uma das ideias que eu tenho e daquelas que eu tento implementar e tentar pôr na cabeça de algumas pessoas e de alguns clientes portugueses é que poderíamos fazer algo chamado cooperativismo, dando o exemplo de outras empresas com um enorme sucesso, tanto na Alemanha como na Checoslováquia, onde pessoas reproduzem em casa peixes ornamentais e depois vêm vendê-los a uma empresa. Nós estamos abertos a isso, obviamente gostávamos que isso acontecesse. E estas empresas que eu estou a falar, uma delas é a Petraqua, posso dizer que neste momento vende para todos os lados do mundo os peixes que as pessoas reproduzem em casa. Ao mesmo tempo, podemos, obviamente, fazer algo que eu penso cada vez é mais importante, que é o tal reaproveitamento da água dos peixes. Eu aqui ainda não o tenho o objetivo de o fazer, neste momento só tenho painéis solares que me ajudam bastante nos custos que tenho mensais de eletricidade, mas queria fazer um sistema de aquaponia para haver o tal reaproveitamento da água, em vez de a mandar para o esgoto, reaproveitá-la e ao mesmo tempo ter reprodução, ter cultivo de vegetais, sejam lá alfaces, depende obviamente depois do pH da água, depende de vários fatores, mas é algo que eu acho que faz todo o sentido. Aliás, alguém que tenha 1 ou 2 ou 4 aquários em casa pode reaproveitar a água que retira para meter num sistema de aquaponia, pode ter na varanda, pode ter num lado qualquer, e ao mesmo tempo está a reproduzir peixe e ao mesmo tempo a fazer alfaces, digamos assim. Quem diz alface diz outra coisa qualquer, desde que seja possível crescerem. E temos aí. Isto são imagens do maior exportador em Singapura, que até ao momento, estamos a falar de uma empresa gigantesca que tem mais de 10 mil espécies de peixes ornamentais e que investiu uma soma bastante grande num sistema de aquaponia, exatamente para não haver desperdício de água, porque eram milhares de litros que se perdia e assim é reaproveitada, porque a água, após passar por estes sistemas de aquaponia,
volta aos aquários e há sempre, pronto, é constante este processo, que é aquilo que eu pretendo fazer também aqui. Aliás, é algo que eu já falei com o João. Terminamos aqui a apresentação. É algo que eu já falei com o João Potter, para tentarmos fazer aqui, nesta empresa, este tal reaproveitamento da água, porque é um bem cada vez mais escasso e nós sabemos que mandar água para o lixo não faz sentido nenhum e o tal reaproveitamento era fundamental. Vamos ver se o conseguimos. Temos esse objetivo, é tudo uma questão financeira, são tudo custos que uma empresa precisa de observar muito bem antes de avançar, mas sei que ia tirar grandes proveitos. E ia ser das primeiras também em Portugal, se não a primeira. Aliás, é importante dizer que quando comecei esta empresa em Portugal há cerca de 6 anos, não existia, não existia nenhuma empresa a exportar peixe, digamos assim. Nós importamos e depois exportamos. Tanto os F1s que nascem aqui, os peninos que nascem aqui, que eu há bocado mostrei, como os peixes que vêm da Amazónia. Ou seja, a Direção-Geral de Veterinária não tinha protocolos entre Portugal e outros países em termos de certificados de saúde, que está a começar a ter e que, vou dar o exemplo, nós tínhamos uma empresa na Índia que queria-nos comprar peixe e não havia essa ligação entre Portugal e Índia, não havia esse convênio e esse certificado de saúde. Através de mim e do comprador na Índia, cada um falando com os seus órgãos, os órgãos entraram em contacto e hoje em dia já existe um certificado de saúde que permite nós exportarmos peixe para a Índia. Ao mesmo tempo, é importante dizer que está prestes a sair uma lei a nível comunitário, a nível da Comunidade Europeia, que já saiu em 2 países, como a Bélgica e como a Itália, onde é proibida a importação de peixes ornamentais selvagens. Sendo uma lei comunitária, mais tarde ou mais cedo, isso vai acontecer com o resto dos países que fazem parte da CE. Mas para já a Bélgica e a Itália não podem importar diretamente do Brasil ou da Colômbia ou do Peru peixes selvagens. O que faz com que me leve a pensar que fazer reprodução de peixes ornamentais cada vez tem mais futuro, já que, se não for possível importá-los, alguém vai ter que os reproduzir em cativeiro e faz todo o sentido que aqueles que andam a estudar e que vão tirar um mestrado, quem sabe, não se dediquem exatamente à reprodução de peixes ornamentais, porque além dos peixes que há para comer, também existe esta área dos ornamentais que tem um peso, em alguns países tem um peso muito forte. Do caso da Malásia, de Singapura e da Tailândia, onde é a terceira fonte de rendimento desses países é a exportação de peixes ornamentais. Obviamente têm condições diferentes das nossas, porque pronto, têm um excelente clima para isso, não precisam de usar termostatos, não precisam de usar fontes energéticas que têm alguns custos. Mas há que pensar e acho que é uma boa oportunidade para aqueles que andam a tirar este curso, pensarem na tal reprodução destes peixes ornamentais, que não é só os discos, obviamente. Há dezenas de peixes que podem ser reproduzidos e alguns com um valor comercial bastante elevado, que se for bem trabalhado pode-se dar um bom rendimento. Ok. Agora fico à espera de questões. Hugo, obrigado por esta viagem aqui neste percurso Foi rápido. e esta excelente apresentação, porque é um bocadinho fora da caixa em relação ao mainstream comercial aqui em Portugal, e eu acho que há muito a aprender e a receber daí. Acho que excelente. E referindo aqui essa última questão,
temos aqui de facto uma oportunidade no país, porque existe mercado em aquariofilia, não é? E havendo a impossibilidade de se importar animais, vai sendo cada vez mais relevante realmente reproduzi-los, não é? E fechar o ciclo. Portanto, eu agora abro questões, mas se calhar daria o mote aqui em relação a esta questão, a esta última questão, e perguntava se porque aqui neste caso é mais importante do que no outro onde tentamos reproduzir, mais que são da nossa fauna autóctone, não é? Que aqui muito mais importante fechar o ciclo, ou seja, os F1s produzirem F2, não é? Isso é uma coisa que se faz com alguma facilidade, já foi feito, ou é preciso trabalho nesse sentido? Bem, vamos ver uma coisa. Hoje em dia, quando se fala deste tipo de peixe, neste caso os tais discos, Symposium aquafasciatus, como são conhecidos cientificamente, quando se fala deles, falamos e o que encontramos nas lojas são peixes híbridos, já são F20, digamos assim, ou F30, ou seja, Ok. ao longo dos últimos 60 anos, o homem tem reproduzido diferentes cores, até formas destes peixes. Eu de vez em quando encontro peixes com alguns defeitos na Amazónia e ao colocar uma fotografia nas redes sociais aparecem-me logo asiáticos para quererem comprar o peixe, ou seja, um peixe com um defeito, por exemplo, não tem a cauda, não tem pronto, o rabinho do peixe, não é? Não tem. E parece até um coração. E aparece-me logo asiáticos a quererem comprar para quê? Para tentarem reproduzi-lo e fazer uma nova forma de disco. Mas é importante dizer que, assim, se formos a uma loja, aquilo que encontramos, obviamente, são peixes híbridos, são peixes que já vão, como eu estava a dizer, nos F20 e nos F30. É muito difícil de encontrar lojas com peixes selvagens, por várias razões. Para já, porque a minha empresa na Amazónia, ao contrário do que podem muitas pessoas pensar, e há muitas pessoas que são contra aquilo que eu faço, e eu entendo porquê, porque estou a tirar da natureza. Mas também, vou ser muito sincero, pretendo não o fazer num futuro próximo. Essa é a realidade, e é para isso que eu tenho este projeto de reprodução dos peixes aqui mesmo atrás de mim, uma sala mesmo atrás de mim. Os peixes selvagens, eu tenho uma cota no Brasil, ou seja, há cerca de 7 anos para cá, o Ministério do Ambiente decidiu, e muito bem, impor a cada empresa de exportação no Brasil uma cota de coleta de peixe, que é extremamente controlada e fiscalizada, e eu continuo a achar tudo muito bem, porque não era, até há 7 anos atrás. Ou seja, eu só posso retirar 4.000 peixes da natureza. E imagino que eu retiro 4.000 e se por acaso morrerem 10, eu só posso exportar 3.990. Ou seja, isto é tudo muito bem controlado por eles, eu tenho que dar as mortes, participar das mortes dos animais, e numa plataforma onde eu coloco a entrada dos peixes, a saída dos peixes e a morte dos peixes. E tenho vistorias constantes, tanto do IBAMA, como do Ministério da Agricultura, como do Ministério do Ambiente, exatamente para visualizarem se isso é o que se passa e é a realidade. Isto terminando, obviamente que tem que se reproduzir peixe em cativeiro, e fazer F2, como o doutor Pedro estava a falar, obviamente que se consegue até de uma forma muito mais fácil. O mais difícil é mesmo fazer o F1, porque criar, reproduzir selvagens não é a mesma coisa que reproduzir os tais híbridos, os tais F20 e F30, que já têm várias gerações para trás. Eu reproduzi e comecei há 40 anos atrás a reproduzir exatamente esses peixes, foi daí que veio o vício. Após ter 8 peixes, formou-se um casal, depois formou-se 2, começaram a reproduzir e nunca mais parou, de tal ponto que eu até fui para a Amazónia, não é? Quer dizer, a vida dá muitas voltas, e para tentar saber mais sobre o peixe, ter mais conhecimento, fui para a Amazónia, foi lá que eles apareceram.
Mas depois de termos F1s, fazer reprodução de F1s é extremamente fácil porque eles já nasceram nas nossas águas. Os F2 e os F3 que estão aí, torna-se muito fácil. É importante dizer que estes peixes atingem o estado de maturidade, as fêmeas com 9 meses, os machos com cerca de 1 ano, 12 meses. E o seu crescimento, depois, obviamente, só depende da alimentação e do espaço, do tamanho do espaço onde vivem. Penso que isso é quase para todo o tipo de peixe, não é? Isso depende do que é que comem e do espaço que têm para crescer. Se não tiverem muito espaço, obviamente nunca vão crescer muito. Também é importante Claro, e, dizer. e vivem em média quanto tempo? Portanto, sabe dizer? Bem, é assim, então é reportado vários casos de pessoas que viveram, o peixe viveu 14, 15, eu tive um peixe que viveu 15 anos e só morreu porque saltou do aquário. E era um peixe que eu fui a vários campeonatos, porque na altura entrava nos campeonatos. Ainda fui para a Alemanha 2 vezes com o peixe, uma vez expus numa feira de peixe que existia no Porto, ou seja, fartou-se de viajar. E só morreu porque deixei a tampa do aquário aberto e ele saltou, só por isso. Foi à procura da família como o Nemo. Exatamente. Muito bem. Então eu agora perguntava à audiência se tem aqui alguma questão que queria lançar. Eu só gostava de te perguntar uma questão em relação ao mercado dos ornamentais. Tem vindo a crescer ou como é que está? E dentro desse crescimento tem sido mais na Europa ou como é que é esse padrão? Sim, Como é que tem vindo a desenvolver esse mercado dos ornamentais? nós, empresa Santarém Discos, é importante dizer, porque no Brasil é Santarém Discos e é Santarém Discos Plus. No Brasil, nós exportamos para 48 países, mas exportamos para wholesalers, ou seja, empresas que compram em grande quantidade. O objetivo desta empresa aqui em Portugal é porque nós vendemos para os particulares. E o que nós sentimos aqui de Portugal é que tem vindo a crescer, obviamente. No caso, nós também só vendemos este tipo de peixe. Nós, para o ano, vamos abrir para mais dois tipos de peixe, que são aqueles peixes de fundo, chamados Ls, que existe desde o L01, já veio ao L600, várias espécies em vários lugares da Amazónia, tanto do Peru como da Colômbia, como da Venezuela, como do Brasil. Vou introduzir estes peixes aqui em Portugal e tentar reproduzi-los também. Mas o mercado tem vindo a crescer de uma forma potencial. Há muita procura de F1s, porque há muitas pessoas que são contra os selvagens. E então os F1s são peixes que têm muita, mas muita procura. É impressionante. É como eu há pouco disse, se eu tivesse 2.000, eu vendia 2.000. Se eu tivesse 3.000, eu vendia 3.000. Só que isto, como também já disse, 1 mais 1 não é igual a 2. Isto é preciso muita paciência, é preciso muito trabalho, muita dedicação e motivação também, é lógico, é natural. Agora, que o mercado está em franco crescimento, é verdade, com limitado simplesmente a isto. Infelizmente, e isto digo infelizmente porque é aquilo que eu vejo em termos de estatísticas e aquilo que eu falo com pessoas a nível internacional sobre a aquariofilia, os mais jovens, digamos, até aos 25 anos, não se interessam tanto por este hobby. Ou seja, a maior parte dos clientes e a maior parte das pessoas que vão às minhas redes sociais, os meus compradores, aqueles que estão em contacto comigo, são pessoas todas acima dos 25, 26 anos. Ou seja, os mais jovens estão muito mais ligados, obviamente, hoje em dia, aos computadores e telemóveis do que propriamente aos hobbies, como é a aquariofilia. E isso é preocupante para o futuro, obviamente. Tenho um projeto muito interessante com o João também, João Cotter, que abrange exatamente, vai nessa direção. É tentar ir às escolas e temos um projeto muito giro onde tem a vertente da aquariofilia, a vertente da aquaponia. E que o João já está a desenvolver e eu estou a ver se consigo colocar isso a nível internacional através de uma marca que me patrociona,
para abrir portas a jovens que nunca tiveram peixes em casa e que de repente percebem que é ótimo, que é ter um aquário em casa é uma coisa que nos deixa calmos, que nos deixa tranquilos. Tenho muita gente que não tem prefere muito mais estar a olhar para o aquário do que estar a olhar para a televisão com as notícias do dia a dia, a maior parte delas, nós nem sabemos a veracidade delas, e olhar para os peixes e estamos ali extremamente tranquilos, estamos com muita paz. Pelo menos eu falo para mim. Se bem que não tenho aquário em casa, é importante dizer, hein? Já chega, os aquários que eu tenho aqui, quando chego a casa, não quero ouvir falar de peixe, nem com os amigos eu falo de peixe. Mas aqui, pronto, isto aqui, eu sou entre às 8 e saio muitas vezes às 9 da noite e muitas vezes venho aqui até às 10 e às 11, porque é assim, é uma dedicação a 100%, tem que ser. Para os animais estarem saudáveis, temos que estar em cima do acontecimento. Não há Mas feriados nem Natal. Mas tem, mas tem vindo a crescer e espero que continue a crescer, mas tem muito a ver com a qualidade dos animais que nós exportamos, porque não morre nenhum pelo caminho, os peixes no outro dia estão a comer, ou seja, estamos a conseguir, viramos o mercado ao contrário, em termos de discos selvagens. O que acontecia era as pessoas compravam um peixe, como eu comprei no passado e importei muitos peixes do Brasil, antes de ir para lá, e os peixes já vinham magros e anoréxicos e não comiam. E nós é o contrário, nós vendemos os peixes gordinhos a comerem ração e chegam à casa das pessoas e passado 24 horas, 48 horas, o peixe está a comer, habitua-se à água e isso faz com que a pessoa tenha um aquário e depois passado 2 ou 3 meses está a fazer outro aquário. E eu às vezes pergunto a mim próprio, porque vendo tantos peixes, por exemplo, só um cliente, e pergunto, será que ele está a matar os peixes ou será que ele já pôs mais 3 ou 4 aquários? O que está a acontecer e o que acontece é que habitualmente o vício que eu ganhei há 40 anos atrás, já o peguei também a este cliente. E ele de um aquário já vai em 4 e continua a comprar. E pronto, quando compra porque tem qualidade, porque as coisas correm bem. Se corressem mal, se fosse enganado, obviamente que ele já tinha acabado até com o primeiro aquário que tinha lá em casa. Por isso, isto é trabalhar de uma forma honesta e tentar viciar os outros neste vício que eu tenho, que é saudável, que é ótimo. Questões? Boa tarde. Olá, Hugo. Eu acho que alguém ia falar primeiro aí. Tinha alguém aí que queria falar primeiro? Eu não vi mãos levantadas, acho que podes avançar. Era eu, mas pode falar primeiro, não tem problema. Não, pode ir, força. É? Então, boa tarde, para já. Pronto, eu sou aqui um aluno um pouco de fora. Estou a tirar um mestrado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores. E a minha tese é no âmbito da aquisição de dados para a aquacultura. Pronto, e eu gostaria de saber, pronto, eu não tive aqui continuamente, tive que interromper, e gostaria de saber quais é que são os parâmetros mais medidos, que eu ouvi já alguns, pH, nitritos, por exemplo. Gostaria de saber se essa aquisição é feita manualmente ou se tem algum sistema remoto para fazer essa aquisição de dados. Ok, boa pergunta. É assim, podia ter, em termos remotos, é verdade. Em termos remotos, só tenho as câmaras para visualizar os peixes, mesmo quando estou na Amazónia, os peixes que eu tenho aqui em Portugal, e os peixes que têm na Amazónia também tenho as câmaras. Em termos de química da água, não é monitorizada remotamente. É um investimento que ainda não o fiz, é um bocadinho elevado. Mas os termos principais para manter os peixes, obviamente, que estamos a falar de pHs, temperatura e os nitritos, nitratos, amónia. Para a reprodução, há algo que é fundamental, que é a dureza da água. E é importante dizer que para a reprodução, a água não deve ter mais do que 140, 150 ppm, mais ou menos 300 microsímetros. Mais do que isso, a pressão osmótica faz com que os ovos estourem. Então, temos que ter uma água, no máximo, até 300 microsímetros. Eu tenho a sorte de ter aqui uma água que tem 280, que é fantástico, e raramente coloco
um pouquinho de água de osmose. De vez em quando ponho um bocadinho de água de osmose, só para descer mais um pouco, mas, mas não é nada de mais. É uma água da torneira, simplesmente que é repousada para libertar o cloro. É fácil, é fácil. Ok. Em relação, é tudo o que aconteceu aqui. Eu penso que vai ser depois disponibilizado, certo, doutor Pedro Félix? Vai ser disponibilizado para quem quiser novamente voltar a ver o que é que se falou aqui. Sim, sim, sim. Eu, quer dizer, eu desta sessão tenho a gravação depois, não é? Não ia pedir os slides, mas nesse caso não houve slides, não é? Não, eu Portanto, habitualmente faço sempre as apresentações assim, ok, faço sempre com vídeos. pronto. Portanto, o acompanhamento depois pode ser feito com a gravação, que sim, poderei disponibilizar. Claro, Exatamente. claro. Não sei se o Henrique ficou esclarecido. Pronto, então a aquisição de dados é feita de forma manual, neste caso. É feita É, manualmente. atenção, eu tenho aqui aparelhos para medir a dureza, a condutividade, a dureza, a condutividade, a temperatura, o pH, enfim, eu tenho esses aparelhos eletrónicos. Não Certo. consigo não tenho estar, imagine, em França e saber como é que está a temperatura da água naquele momento e o pH e o potencial redox, no caso, se eu usasse, que não uso, o ionizador, não tenho, remotamente não tenho. Tenho simplesmente de chegar aos aquários e, obviamente, com uma caneta, Hum, uma marca, consigo ver o pH, a temperatura, a dureza. Mas também vou-lhe ser muito sincero. Gosto muito das canetas, até as comercializo, mas continuo a usar os testes colorimétricos. Esses, para mim, é que não falham mesmo. Aliás, eu uso as canetas e também uso os testes. E todos os dias tenho um relatório dado pelo um dos rapazes que trabalha aqui, o Gonçalo, que tirou a aquacultura em Espanha, um relatório exatamente da química da água. E depois, perante esses valores da química da água, dos vários aquários e das várias salas que temos aqui, há instrução para se é preciso fazer mudança de água, não é preciso fazer mudança de água, enfim. Tudo funciona tem dessa essas, tomam essas ações com base nos valores obtidos. Exatamente, Sim. exatamente. Todos monitorizados diariamente, por mim, ao sábado e ao domingo, por ele, de segunda a sexta. Ok. A nível de, pronto, controle da água, chegou aqui a falar num termostato para o controle da água. Pronto, além de retirar a água e substituir por uma água nova, que é isso que estava-me a dizer, não é? O Exatamente, que é exatamente. que atuações perante a água, que ações é que toma perante a água, além ao controle de temperatura também, com o termostato? Pronto, é importante dizer que é assim, eu sou anti aquelas coisinhas que já foi a lojas da Corifilia, certo? De certeza absoluta que já passou por uma loja, parece uma farmácia, onde tem várias coisinhas para colocar na água. Eu sou anti todas essas coisas. Já tive lojas em Portugal, antes de ir para a Amazónia, e era um péssimo vendedor e ficava lá com as coisas durante meses ou anos. Porquê? Porque a maior parte das coisas, daquilo que se vende, acondicionadores, pH menos, pH mais, é tudo mexer com a química da água e a química da água é algo extremamente complexo, pelo menos para mim. Cada vez que eu coloco alguma coisa dentro da água, estou a mudar toda a sua química. Por isso, eu faço tudo um processo muito natural. Ou seja, se eu quiser baixar o pH da água, porque é geralmente aquilo que acontece, que em Portugal não há águas com pHs muito abaixo do 7, talvez haja tipo 6,8 ou 6,5, mas se eu quiser tiver uma água com um pH elevado, a única coisa que eu coloco é turfa granulada, que me baixa o pH passado 2 dias, começa-me a baixar o pH. A água simplesmente vem da torneira, tenho uns depósitos aqui grandes para manter. Ela é reposa, porquê? Reposa para tentar libertar o cloro que traz. Não muito mais do que isso. E depois o tal termostato, Henrique. O termostato é utilizado simplesmente para aquecer a água. Habitualmente as pessoas têm estes peixes, isto foi uma controvérsia muito grande que houve aí há uns meses atrás. As pessoas que mantêm estes peixes com 28, 29, 30 graus. E eu Uhum. tentei partilhar a minha experiência e dizer, meus amigos, se na Amazónia
Os peixes estão com 24, 25 graus, porque é que vocês têm em vossa casa com 28, 29, 30? É para aumentar o metabolismo dos peixes e os peixes comerem mais, mas vocês vão vender os peixes aquilo? Não, os peixes não precisam ter não precisam dessa temperatura. Os peixes vivem muito melhor, exatamente com a mesma temperatura onde nasceram. E têm muito menos problemas bacteriológicos, enfim. Por isso há muitas pessoas que mudaram o tal chip e começaram a ter os peixes com temperaturas muito mais baixas, 25, 26 graus no máximo, e têm muito menos despesa, porque ter o aquário a 28, 29, 30 gasta muito mais energia e os termostatos Certo, são certo. Pronto, fontes. então aqui resumidamente, as ações que toma é o termostato para aquecer a água, quando necessário, é a tufa para baixar o pH da água, e quando a água já está assim meio contaminada, digamos assim, é feita a substituição dessa água. Sim, é que, Exatamente. Não tem sim, nada que é, saber. É tão fácil sim, como isso. É só simplesmente ter os testes, ah, tentar alimentar os peixes, obviamente. É assim, é aquilo que eu costumo dizer a muitas pessoas, é assim, nós estamos a manter peixes ornamentais, nós não estamos a criar perus. Isto não é para alimentar com grandes quantidades, é alimentar o suficiente para o peixe comer, ficar bem e, se possível, alimentar várias vezes ao dia. Neste caso destes peixes, porque têm um estômago muito pequenino hum, e então convém fazer uma alimentação 3, 4 vezes por dia. A partir do momento em que o peixe está forte, está são, como vê-se que transpira saúde, está gordo, está forte, basta dar comida uma vez por dia, que é aquilo que nós fazemos aos nossos peixes que estão em hum, stock. Se dá um peixe estão aqui há 9 meses, já têm uma grossura, já estão, vê-se que são peixes certo. prontos para tudo, uma vez comida. E então também não é preciso tantas mudanças de água. A água mantém-se muito mais estável, não há subidas, nitritos, nitratos, não há. Não há. Ok, está bem. Obrigado. Agora é essa. Hugo, avança. Boa noite, boa tarde, né? Queria registrar a admiração pelo senhor empreendedor, tanto aqui como no Brasil, né? Não deve ter sido muito fácil ter conseguido chegar onde o senhor chegou, né? Com toda a cadeia logística que é complicada naquela região norte do Brasil. Eu queria saber, porque não ficou muito claro para mim, em relação a essa questão da cadeia logística, como é que o senhor fez, como é que o senhor faz para trazer o peixe para cá e o nível de mortalidade que geralmente acontece quando esse peixe é trazido de lá para cá, porque a gente sabe que a maior parte do transporte é pluvial, né? Então, Não, é de avião. não, eu É- falo da região de onde o senhor está ah, até o aeroporto e depois do aeroporto vir para cá de avião. bom, então vou dar o exemplo da última exportação, que Sim. foram quase 500 peixes. Não morreu um peixe. Mas também te posso dizer, Hugo, muito sinceramente, que também foi a primeira vez que aconteceu. Habitualmente, a taxa de mortalidade anda à volta dos 0,05%, nem 1% chega, ok? Até porque a equipe que eu tinha no Brasil era uma equipe que estava a trabalhar comigo já há muitos anos. Infelizmente, este ano, ou felizmente, também não sei dizer, quem tratou dos peixes desde que eles chegaram à empresa até saírem da empresa fui eu. E para teres uma ideia, eu saí no dia 18 de novembro do Brasil, onde, com uma equipe que tenho, embalámos os peixes, metemos dentro das caixas, com toda a documentação necessária, que cada vez é mais complicada, é mais burocrática, como podes imaginar. Um, e no dia 20, quando eles chegaram a Portugal, eu até cheguei primeiro do que eles. Eu saí dia 19 do Brasil, dia 20 estava em Portugal às 11 horas, eles chegaram ao meio-dia e só saíram do aeroporto às 5. Então eu embalei e desembalei os peixes. E o tempo que eles tiveram na Amazónia comigo, depois de os selecionar, também tive sempre ao lado deles, ou seja, fui eu que fiz as quarentenas lá, fui eu que os preparei lá, o tempo que eles devem estar sem comer para fazerem a viagem. Enfim, correu tudo muito bem, eu sinto-me extremamente feliz, ainda por cima porque acabei por fazer tudo sozinho, ou seja, não tive ajuda nenhuma porque é muito difícil
Se é difícil em Portugal arranjar bons profissionais nesta área, no Brasil é muito mais difícil. É muito mais difícil. E ainda por cima, como tu podes imaginar, que és brasileiro, na zona Sim. lá de cima. As pessoas não têm muito conhecimento e é preciso pessoas apaixonadas. É pessoas que tenham amor aos peixes, porque são animais vivos e a alma do negócio é não deixar morrer. Sim. E estes peixes têm um fator que muitos não conhecem, que é assim, temos tempo de ter alguma ação quando o peixe está doente, porque eles transmitem se estão bem ou estão mal. Se o peixe estiver com muita cor, o peixe está exuberante de cores, o peixe está pronto, está perfeito, está ótimo. Se o peixe está escuro, o peixe tem alguma coisa, passa-se alguma coisa com o peixe. Ou seja, temos tempo de intervir. Habitualmente os peixes ornamentais, e se calhar também os peixes da aquacultura que fazem parte da nossa alimentação, não temos esse tempo de intervir. Ele não demonstra que está com problemas. Estes sim, pronto, de imediato, quer dizer, se calhar demonstram, se calhar com ítio ou com manchas na pele, mas estes é fácil de identificar e alguém que queira visitar a empresa é muito bem-vindo. Eu posso mostrar um peixe que não está bem e a pessoa entende perfeitamente o que é um peixe que não está bem e o que é um peixe que está bem. É muito fácil. Eles comunicam através da cor, digamos assim. É fácil. É fácil, mas é fácil. Sim. Obrigado. Nada é essa. Obrigado, meu. Boa tarde. Sim. Pegando um bocado na pergunta do Hugo, quando os peixes estão a ser estabilizados, estão a faltar a palavra. Quarentena? Em quarentena, exatamente. Antes, depois de fazer a expedição, como vão estar aqueles 2 dias sem alimentação, você prepara uma alimentação especial para a expedição ou basicamente só fornece a mesma ração que tem nos aquários em Portugal? Não, José, é assim, eles comem a mesma ração no Brasil, comem, é verdade, mas antes de serem colocados num saco para serem exportados, porque eles vêm em saquinhos de plástico, obviamente, com oxigênio, metade água, metade oxigênio, que é assim que hoje em dia o IBAMA e o Ministério da Agricultura o exige, que não é necessário, mas pronto, eles têm as suas regras e nós temos que cumpri-las. Não era necessário tanta água, mas tudo bem, assim vêm e eles ficam 4 dias sem comer, mais os 2 dias de viagem, 2 dias e meio. E não, nem se nota. O peixe, quando chega, começa a comer. Estes começaram a comer no dia seguinte. E como há bocado estava a dizer, a taxa de mortalidade desta vez foi 0, que é uma coisa que me deixa altamente feliz, porque eles podem romper um saco. Isso pode acontecer. Eles têm a parte de cima do peixe, são bicudas. Se o peixe se movimentar muito no saco, ele pode romper o saco, a água pode sair, ele pode morrer. Geralmente é assim que esse 0,05 acontece de mortalidade. Até mesmo das comunidades até à empresa em Santarém. Também acontece o mesmo. Pode haver um que rompa um saco e que morra. Mas, de uma forma geral, a taxa de mortalidade é muito pequena, desta foi 0, e mesmo quando vem das comunidades, também não podemos deixar peixes morrerem, nem queremos que eles morram, porque é aquilo como eu disse, o não morrer é a alma do negócio. Se morre o peixe, eu já não o consigo vender, coitado, e já o comprei, não é? Quer dizer, eu tenho que os comprar ao pescador. Eu não pesco, é importante eu dizer isso, é assim, eu tive 19 anos na Amazónia, pesquei uma vez um disco, nem sei como é que conseguia, e muitas vezes eu pergunto como é que os meus pescadores conseguem pescar em condições onde não se vê nada à frente da cara. Mas pronto, nasceram ali, vivem ali, e é como verem crocodilos debaixo d'água. Se virem um jacaré debaixo d'água, eles dão um toque no jacaré. Se vir um jacaré debaixo d'água, eu bato o recorde dos 100 metros livres. É assim mesmo. Para eles é um cão, para mim é um jacaré. Quer dizer, continuo a ser um menino da cidade. Esta é a realidade, não é? Nasci aqui. Para eles, não.
Ok, então só para ver se eu percebo a ciência, basicamente eles passam 4 dias em junho, depois mais 2 para obrigar quando eles chegam a alimentarem-se logo. E não... Mas não só isso. Eles não se alimentam durante 4 dias para não termos fezes dentro da água, daquele pedaço de água em que eles fazem o transporte. Sim, e amónia, ok. Se eles fizessem, até mesmo o próprio xixi do peixe, nós antes de o metermos dentro do saco, colocamos dentro de umas basquetas, tipo uns alguidares de quadrados de plástico, colocamos-nos lá durante algum tempo para eles fazerem as suas primeiras urinas. E depois é que sim, é que o colocamos dentro do saco, o oxigênio, o fechamos e só passado 50, neste caso 58 horas, é que voltamos a abrir. E pronto, é sempre assim que se processa, ou assim que devia de ser. E não é os 4 dias que ficaram sem comer que faz algum mal ao peixe. Aliás, estes peixes, quando as pessoas vão de férias, eu até aconselho que é melhor ficarem 1 semana ou 15 dias sem ninguém dar de comer do que ir a mãe, ou a avó, ou o tio, e encherem o aquário cheio de comida e os peixes morrerem. Quer dizer, isto, mais vale eles não comerem do que comerem em excesso ou arrebentarem com a água, como muitas vezes acontece. É o meu conselho, atenção. Ok, faz sentido, obrigado. Adorei essa. Obrigado, eu. Não sei se há mais alguma questão. Queiram avançar? Não? Então deixem-me só, antes de terminarmos, satisfazer aqui uma curiosidade. Pelo que eu percebi, eu não percebo nada desta espécie, mas é dimorfismo sexual, não é? Ou seja, distingue-se os machos das fêmeas, por isso é que se podem juntar em casais. Não. Bom. Essa, Dr. Pedro Félix, é a parte mais difícil da reprodução destes peixes. Ou seja, há várias teorias do que é macho e do que é fêmea, e eu só acredito que tenho um casal quando eles realmente, quando nascem os ovinhos. Porquê? Porque já tive casos de 2 fêmeas a porem ovos ao mesmo tempo, como já tive casais que são 2 machos que andavam ao lado do cone a tentar fertilizar aquilo que não havia nada para fertilizar. E eles habitualmente o que acontece é assim, e é por isso que eu os mantenho nos aquários todos do mesmo. É algo que também não expliquei, que é importante explicar. Eu não misturo peixes de diferentes comunidades. Ou seja, eu vou a uma região chamada Yamundá, que é uma ilhazinha entre Manaus e Santarém, e eu escolho de lá peixes. Esses peixes chegam aqui, vêm sempre divididos por comunidades, chegam aqui e quando formam casais, eu faço sempre o casal, ou faço sempre. Os casais que eu tenho são os 2 do mesmo lugar. Ou seja, eu não quero estar a mostrar DNAs diferentes. Não, eu quero fazer peixes que vêm exatamente os 2 do mesmo lugar. Não quero fazer como eu chamo de cegadas. Não quero estar a mostrar um peixe que é azul com um peixe que é vermelho. Não, isso é aquilo que o homem fez no princípio destes peixes. Porque não tinha acesso, como eu tenho, a ir ao local de origem e saber que ele veio exatamente dali e que dali vai para aquele tanque em Santarém, na minha empresa, e depois, quando chega na caixa número 5, número 6 e número 7, e eu retiro da caixa número 5, número 6 e número 7, e eles vão para o aquário número 1, número 2, número 3. Ou seja, há aqui uma organização extremamente importante para eu tentar ter casais e formar casais num aquário, só com peixes desse lugar, dessa região, mas são eles que formam os casais. Eles, com o tempo, é que o macho ou a fêmea se namora um pelo outro e começam a afastar os outros e começam a limpar para pôr os ovos, e é nessa altura que eu tenho que intervir, tirá-los e metê-los aqui para reproduzir. Por isso, essa parte é a mais difícil, é realmente formar casais. E só se consegue formar casais, no mínimo, habitualmente com 6 peixes, e dos 6, geralmente, sai um casal, como pode ser 3. Pois. Não dá para fazer casamentos combinados, tem que se esperar que eles se apaixonem, não é? Não dá. O que não quer dizer que depois sabemos que temos um macho e uma fêmea, já me aconteceu aqui, da mesma comunidade, do mesmo lugar onde foram retirados, ele já criou o macho e a fêmea, e este macho e esta fêmea também já criaram, e eu depois trocar.
o macho por outro macho ou a fêmea por outra fêmea. Isso aí dá para Claro. fazer e funciona. Uhum. Mas porque já sei que aquele é o macho e que aquele é a fêmea. Uhum. De outra forma, é quase impossível. Ok, É muito muito bem. teórico. É muito teórico. Alguém tem mais alguma questão? Eu Se já não agora tem, aproveito, eu sim, já agora diga. aproveito para dizer o seguinte. Eu tenho muita dificuldade em arranjar pessoas para trabalhar comigo na Amazónia, ok? Se alguém alguma vez, e fica aqui o alerta feito, se alguém alguma vez quiser passar 2 a 3 meses na Amazónia a trabalhar ao meu lado, é muito bem-vindo. É muito bem-vindo. E quem sabe, se não quer seguir essa vida como eu segui durante 19 anos, porque, porque pronto, para quem gosta daquilo que se faz profissionalmente, eu tive 19 anos na Uhum. Amazónia que me souberam muito bem. Aliás, é sempre um prazer voltar à Amazónia. É sempre. Aliás, Esse, aconselho toda a gente uma vez ir à Amazónia, porque realmente, enquanto vão a tempo, porque ela está uhum. a ser dizimada Enquanto e existe. quando existe, exatamente. Esse período de tempo é o período de tempo do período experimental de uma tese de mestrado. Portanto, dá para se aproveitar. Eu sei que já demonstrou essa disponibilidade. Portanto, se houver interesse no desenvolvimento de temas de tese ou de estágios de tese neste contexto, até poderá sair alguma proposta que eventualmente possa sair até do seu lado, Vitor Hugo, para poder estimular esse interesse e, caso haja, poderá ser Não, feito. não Muito há bem. hotéis de 5 estrelas, atenção, mas há um barco extremamente confortável, que é o barco que eu faço, pronto, de minha casa, e que eu só uso durante 3 meses, mas que, pronto, tem televisão, tem internet, tem tudo, e tem 4 camarotes onde a pessoa fica muito bem instalada e comida também não falta, que eu também gosto de comer, por isso que há para um, há para dois, ou para três, ou para quatro. Por isso, são E se sempre. faltar pesca? Não é? Exatamente, isto é a parte mais fácil. É um bocado de isca e está logo a ser um peixe que é inacreditável a Exato. quantidade. Eu tenho interesse, viu, professor? Eu teria Tens, interesse. É tens o, interesse? Sim, com certeza. Não sei se conheces o Brasil, aquilo é capaz de ser estranho para ti. Ah, é muito estranho. É porque é muito grande. Mas a Amazônia, é verdade, eu é tenho, verdade. Há quem diga que conhece muito bem a Amazónia, eu posso dizer-te que foram 19 anos e devo conhecer 0,2% da Amazónia. É impossível. É sim, impossível. Eu É um fiz mundo. muitas expedições, já nem sei quantas expedições é que fiz, nem quantos dias é que passei na selva, e posso dizer-te que conheço mesmo um bocadinho nada. sim. Mas é assim, poderás entrar em contato comigo através das redes sociais, aparece em Trendiscos, aparece aí no Instagram, no Facebook, de todo lado, YouTube, por isso é fácil contactares comigo e se tiveres a fim de fazer essa parte do estágio, não sei Sim, se és cursante, mas pronto, és mais sou do sim. que... É duro, mas Eu imagino como você. é duro, mas estamos cá. Eu estou Sim, quase com 60 anos e continuo nesta vida, por isso, sim, tu que és mais novo, de certeza que aguentas melhor do que eu. sim. Tá bom. Vitor Hugo, eu quero agradecer a sua disponibilidade e vontade de estar aqui connosco. Foi excelente este momento que passámos e esta viagem que fizemos aí pelo seu percurso. Obrigado. E pronto, eu pessoalmente tenho vontade e assim que eu conseguir faço aí uma visita, logo que seja possível, Fica à espera. para ver as instalações, para falarmos um bocadinho. Tenho imensa curiosidade nisso. É com muito gosto que vou receber. Muito obrigado. Obrigado, eu. Então Obrigado pronto, a vocês. obrigado a todos por estarem presentes, terem vindo e vou parar.